cada dia que passa, a expectativa de vida aumenta. Estamos vivendo mais e melhor graças aos avanços da ciência e da medicina. Apesar dos benefícios da longevidade, estamos convivendo também com novos problemas sociais e doenças que não faziam parte de nossas vidas. Dentre as doenças, a osteoporose, uma doença óssea, tem merecido cada vez mais atenção por parte da área da saúde. Por isso, neste educativo, vamos entender a osteoporose, suas consequências e como prevenir esta doença, que, se não tratada, pode incapacitar e até levar à morte. Bem, a osteoporose continua sendo a mais frequente das doenças osteometabólicas. Ela se caracteriza por alterações na microarquitetura óssea e essas alterações acabam resultando na diminuição da qualidade e da quantidade do osso. Isso faz com que os ossos fiquem mais susceptíveis a fraturas, geralmente fraturas de pequeno impacto, de pequena energia, como, por exemplo, uma queda da própria altura. Essas fraturas são muito importantes porque elas, na realidade, acabam diminuindo tanto a qualidade de vida quanto a sobrevida. A osteoporose está aumentando na população idosa, tornando-se um sério problema de saúde pública. Sem dúvida, a osteoporose é um problema que vai se agravar cada vez mais, porque nós estamos vivendo cada vez mais, né? Nós estamos realmente atingindo os 80 anos, não é mais uma raridade como era muitos anos atrás. Atingir 80 anos hoje em dia é corriqueiro. E certamente todas as pessoas que chegam aos 80 anos vão ter osteoporose, vão ter a fragilidade óssea maior. Então, a osteoporose é um problema já de saúde pública e vai ser ainda maior daqui a uns anos. Meu nome é Ermelinda, eu tenho osteoporose há 15 anos. Importante para entendermos a osteoporose é sabermos como funciona a nossa estrutura óssea e a importância do cálcio em nosso organismo. O osso se forma desde que nascemos e, em geral, atinge sua melhor performance entre 20 e 30 anos. E com o avançar da idade, começamos a perder massa óssea, que, se não tratada, pode causar a osteoporose. Bem, a osteoporose realmente trata-se de uma fragilização do tecido ósseo que ocorre não só em função da idade. Os últimos 15 anos trouxeram uma alteração extraordinária no conceito da osteoporose, nos mecanismos através dos quais ela se instala e, consequentemente, também em função das perspectivas terapêuticas. Na realidade, o osso se fragiliza na osteoporose porque existe um distúrbio de sinalização de função das principais células do tecido ósseo. O osteoclasto, que é responsável pela reabsorção do osso, e o osteoblasto, que é responsável pela reconstrução do osso. Reabsorção e reconstrução, porque na realidade, a qualquer momento das nossas vidas, aquilo que nós entendemos por osso está sendo destruído e reconstruído. Assim, dessa maneira, o osso que envelhece, ele passa a ser reabsorvido, destruído, e ele é substituído pelo osso novo, que acaba reconstruindo todo o esqueleto. O equilíbrio ósseo é importante em nosso organismo, mas também existem alguns fatores de risco que podem acelerar esse processo de perda óssea. Pessoas de cor mais clara são pessoas que têm mais chances de ter osteoporose. Pessoas que fumam têm mais osteoporose. O uso de alguns medicamentos também pode levar à osteoporose. Então, por exemplo, pessoas que fazem uso de corticoide de forma crônica podem ter mais chances de ter osteoporose. Pessoas inativas, pessoas que ficaram acamadas durante um período muito longo, são pessoas que têm mais chances também de ter uma fragilidade maior do seu esqueleto. O excesso de bebida alcoólica também acaba levando não só a quedas maiores e com isso mais fraturas, mas acabam levando também a possibilidade de ter osteoporose. Vale então reforçar alguns fatores de risco para a doença. Fator genético hereditário, mulheres pós-menopausa, pessoas de cor clara, tabagismo, alcoolismo, baixa ingestão de cálcio, sedentarismo, uso de alguns medicamentos como corticoides, entre outros.
Também existem outros grupos de risco que têm merecido mais atenção por parte dos médicos. Um grupo hoje em dia que nós temos que estar muito atentos para a osteoporose são os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, cirurgia de emagrecimento. Por quê? Porque essas cirurgias, qualquer que seja a técnica, algumas técnicas, isso acontece mais, outras acontece menos, mas acabam interferindo decisivamente na absorção de cálcio e vitamina D. Então esses pacientes invariavelmente têm que ser suplementados numa quantidade muito maior do que a população normal. Apesar dos grupos de risco, a mulher continua sendo o principal alvo da doença, principalmente no período da pós-menopausa. A menopausa, o que caracteriza a menopausa é o término de função dos ovários, né? Eu lembraria, acho que é importante lembrar, de que o ovário ele cumpre, quando está funcionando adequadamente, com duas funções básicas. A primeira função é de produzir os óvulos, para que as mulheres possam ovular e, se desejarem, possam engravidar. Mas junto com esse processo de ovulação, existe uma produção de hormônios. Ao entrar na menopausa, não produz mais as ovulações e também não produz mais os hormônios. Entre os hormônios, é importante que se registre de que os estrogênios, em particular um deles, que é o estradiol, que é o hormônio característico da mulher adulta, não é? Eles caem e, não havendo mais hormônios, há uma série de consequências no organismo da mulher. Em particular, a que nos interessa aqui, é de que a falta dos estrogênios acelera sobremaneira a perda de massa óssea. A razão para a perda de massa óssea é a perda de proteção que os hormônios estrogênicos exercem sobre o capital ósseo, sobre a massa óssea dessas mulheres. Então, deficiência estrogênica, menopausa, é importantíssimo para essa perda de massa óssea, independente da idade em que acontece a menopausa. Se por alguma razão a mulher tiver uma menopausa prematura, não na idade oportuna, nos seus 48, 50 anos de idade, mas, por exemplo, aos 25 anos de idade, existem mulheres que fazem menopausa aos 25 anos de idade, e essas mulheres começam já a perda óssea aos 25 anos de idade. Importante saber que homens também podem ser acometidos pela doença. A doença também pode acometer os homens, né? No passado a atenção era quase que exclusivamente dada às mulheres, mas nós sabemos que os homens também têm risco para a osteoporose. A osteoporose nos homens faz um pouquinho adiante daquela observada das mulheres. O risco do homem ele é menor, entretanto não há por que negligenciar o acompanhamento dos homens, especialmente aqueles de maior risco para a osteoporose, porque certamente, se deixarem eles evoluir na sua própria sorte, vão ser acometidos pelas fraturas de fragilidade, pelas fraturas osteoporóticas. A principal complicação na osteoporose são as fraturas, que além de poder incapacitar o paciente, pode levar à morte. As principais fraturas decorrentes da osteoporose são as fraturas de coluna, as fraturas do quadril e as fraturas do punho. A fratura do punho costuma acontecer quando a mulher tem por volta de 50 anos de idade, ela cai, na hora que ela cai ela apoia a mão no chão e nesse momento ela tem a fratura de punho. As fraturas de quadril acontecem em pessoas um pouco mais idosas, em geral porque o indivíduo desaba sobre o seu próprio quadril. E essas fraturas são as mais problemáticas, as que causam mais mortes no primeiro ano após a fratura. O indivíduo acaba sendo operado, fica muito incapacitado e imobilizado e com isso acaba tendo morte no primeiro ano. E as fraturas de coluna, que a gente achava que não eram tão graves, elas são extremamente graves. Além delas levarem a uma cifose, que é aquela corcunda das mulheres, também se viu que existe uma associação de morte com essas fraturas de coluna desses indivíduos. Então, tanto a fratura de quadril como a fratura de coluna acabam levando à morte depois de algum tempo nesses indivíduos. As principais fraturas são punho, vértebras na coluna, fêmur ou quadril. Quem já sofreu uma fratura deve redobrar os cuidados no dia a dia para não sofrer uma nova fratura. A primeira fratura foi que eu quebrei esse braço. Depois de um ano, eu quebrei esse outro, que eu caí em Jundiaí e quebrei. E quanto tempo leva para ele ter outra fratura? Em menos de 2 anos. Então, hoje em dia, você dá uma importância muito grande, também, ou cada vez maior, à chamada prevenção secundária, que é você focar naqueles pacientes que já tiveram fraturas.
Um dos grandes motivos das fraturas são as quedas. Por isso, anote algumas dicas para evitar quedas. Evite desníveis na casa. Use tapetes com mecanismo antiderrapante. Use lâmpada de meia luz próximo ao chão para manter a iluminação durante a noite. Use corrimão nas escadas. Mantenha barras de proteção no banheiro. Outra dúvida comum é se a osteoporose causa dor. Osteoporose causa dor é um assunto bastante discutível. Teoricamente, não. Teoricamente, a dor da osteoporose é a dor da fratura. Mas, no dia a dia clínico, nós vemos que uma série de pacientes que começam medicação para osteoporose, eles têm uma melhora bastante expressiva da dor. E nenhuma medicação para osteoporose tem nenhum analgésico no seu componente. A hipótese mais bem fundamentada que explicaria essa melhora da dor é que o indivíduo com osteoporose, muitas vezes, eles têm o que a gente chama de microfraturas. São pequenas fraturas que vão acontecendo e isso se transforma, vamos dizer, numa fratura grande quando você já tem um acúmulo grande dessas microfraturas. E que e essas microfraturas causariam dor. E o uso da medicação para a osteoporose, ela cessa esse processo de microfraturas. Então o indivíduo para de ter dor. Eu tinha uma dor aqui, que às vezes alguém pegava na minha mão, era como se tivesse quebrado, tivesse uma fratura. Mas eu achava que era uma tendinite ou coisa do tipo. Quando veio a fratura, aí que eu descobri que era a osteoporose, que já estava começando aqui. A osteoporose, durante muito tempo, foi considerada uma doença silenciosa. Durante muitos anos, a osteoporose foi considerada uma doença sem sinais, uma doença silenciosa. Mas esse é um conceito bem antigo, né? Hoje, se nós valorizarmos os fatores de risco que vão nos levar ao diagnóstico mais precoce da osteoporose, nós vamos poder identificar já primeiros sinais e sintomas que vão nos permitir fazer o diagnóstico da osteoporose adequadamente. Um dos grandes desafios no combate à doença é que o diagnóstico é feito tardiamente. Eu descobri que eu tinha osteoporose por causa de uma queda, que eu fraturei o rádio e a una. E aí, quando eu cheguei no hospital, o médico ficou horrorizado, porque a una tinha moído a ponta do osso. Então, ele falou que eu estava no estágio de osteoporose avançado, e eu não sabia. Esse é o grande problema da osteoporose, é que o diagnóstico é feito de forma tardia na maior parte das pessoas. Muitos deles não estão preocupados com a osteoporose, nunca nem ouviram falar a respeito disso, não vão com frequência a médicos, e mesmo quando vão a médicos, muitos deles acabam não pedindo o exame de densitometria óssea, ou não se preocupam em saber se a família tem osteoporose, se mãe, pai já teve algum tipo de fratura. Então o diagnóstico acaba sendo feito tardiamente depois que esse paciente, esse indivíduo, acabou tendo uma fratura. O diagnóstico da doença é feito através de exames clínicos e laboratoriais, sendo a densitometria óssea o exame padrão. Muito bem. O exame padrão, chamado padrão ouro, para diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea, porque a densitometria óssea ela é capaz de avaliar pequenas perdas de massa óssea e assim poder se iniciar uma prevenção. O exame de densitometria óssea é feito por meio de um aparelho capaz de avaliar a densidade mineral óssea nas várias regiões do corpo. O exame é indolor e rápido e deve começar a ser feito a partir dos 50 anos. Existem alguns exames de laboratório também. É interessante porque quando o osso se forma ou quando ele é destruído, ele deixa rastros no sangue. Então a gente tem pedaços de colágeno que são formados ou que são destruídos e a gente mede exatamente esses pedaços de colágeno no sangue. Então eu sei o quanto está sendo formado e o quanto está sendo destruído em função dessa quantidade do sangue. Então essa é uma das maneiras da gente saber também que são os marcadores bioquímicos de formação de massa óssea. Vale também esclarecermos o que é osteopenia. A osteopenia nada mais é do que uma perda de massa óssea que não chegou ainda a ser osteoporose, pela quantidade de massa óssea perdida.
Mas é uma condição muito importante de ser diagnosticada, porque o número de pacientes com osteopenia é muito maior do que o número de pacientes com osteoporose. E, na realidade, a osteopenia fratura tanto quanto a osteoporose. Portanto, é importante nós reconhecermos a osteopenia e tratarmos a osteopenia antes que ela vire osteoporose. Após diagnosticada, a osteoporose deve ser tratada rapidamente para se evitarem as fraturas e melhorar a qualidade de vida do paciente. O grande objetivo do tratamento da osteoporose é evitar a primeira fratura. E se nós não conseguirmos, por inexperiência ou por falta de atenção, evitarmos a primeira fratura, nós temos que fazer tudo para evitar a segunda fratura. O tratamento da osteoporose se baseia em 3 pilares: medicamentoso. A gente tem alguns medicamentos e a gente pode dividir os medicamentos em 2 classes. Aqueles que atuam formando mais osso, formando mais massa óssea, e aqueles que atuam impedindo a retirada do osso velho. Então, com isso, a gente consegue equilibrar a quantidade de osso, fortalecer aquele esqueleto e diminuir a incidência de fraturas. Então, hoje em dia, os medicamentos mais usados no Brasil e no mundo são os bisfosfonatos. São remédios que a gente pode usar tanto oral quanto endovenoso para bloquear essa perda de cálcio pelo osso. Esse medicamento entra no osso, ele entra, é absorvido pelo esqueleto e ele consegue bloquear as células que tiram cálcio do osso. Então é um medicamento muito eficiente, eficaz, tem a eficácia comprovada já na prevenção de fraturas e é o mais utilizado hoje em dia. E outros medicamentos também, por exemplo, existem anticorpos monoclonais contra também substâncias que promovem a perda óssea, existem alguns hormônios que a gente pode usar como injeções subcutâneas que promovem a formação de um osso novo. Existe aí um arsenal grande que tem sido usado para tratamento da osteoporose, mas sem dúvida nenhuma o carro-chefe hoje em dia são os bisfosfonatos. Alimentação. Por outro lado, a alimentação é muito importante, a alimentação adequada. Todos nós perdemos diariamente 1 grama de cálcio por dia. Ao cabo de 10 anos, se nós não repusermos esse 1 grama de cálcio por dia, nós vamos apresentar uma osteoporose já diagnosticada radiologicamente. Daí a necessidade da suplementação de cálcio. Nós temos que ingerir, através da dieta, 1 grama de cálcio por dia, pelo menos. Isto pode significar o quê? 3 copos de 300 ml de leite desnatado por dia. Ou 1 iogurte por dia, 1 iogurte e meio por dia. Ou folhas verdes, verdes escuras. Ou 6 nabos por dia. Ou uma sardinha aliás, 2 sardinhas com espinha e tudo, sabe, né? Então, vocês vão ver que fica muito difícil o paciente, de uma maneira geral, ingerir esse cálcio só através da dieta. Então, a necessidade de nós suplementarmos com pastilhas de cálcio, ou carbonato de cálcio, ou citrato de cálcio, ou fosfato tribásico de cálcio, que são as 3 principais formulações, pelo menos 500 miligramas por dia, mais o que o paciente puder ingerir de dieta. Anote alguns alimentos que contêm cálcio e devem fazer parte da dieta no tratamento da osteoporose: leite e derivados do leite, iogurte, queijos, vegetais de folhas verdes e escuras, como brócolis, couve, espinafre, agrião, frutas, como laranja e figo, aves, peixes e frutos do mar, além de cereais, aveia, arroz integral, pão integral, entre outras fontes. Outro fator aliado importante no tratamento da osteoporose é a vitamina D, encontrada no sol. Vitamina D. Vitamina D, hoje em dia, especula-se uma série de funções, uma série de benefícios para a vitamina D, mas em relação à parte óssea já é bem conhecido.
Falando em termos assim mais simples, a vitamina D é responsável por fixar o cálcio nos ossos. Por exemplo, quando você toma um copo de leite que tem 500 miligramas de cálcio, uma parte desses 500 miligramas deverá se fixar no osso. Quem é responsável por essa fixação é a vitamina D. Vitamina D, a grande ativação da vitamina D é através do sol, que essa vitamina D ela está na nossa pele, só que ela está inerte, e aí ela é ativada pelo sol. Só que ela, para ser ativada pelo sol, não pode estar usando protetor solar, porque ele bloqueia. E aí me perguntam se tem a guerra com os dermatologistas, que eles mandam usar protetor solar. Tem que usar protetor solar sim, para não ter câncer de pele, mas existe uma janela de horário, que é aquele solzinho da manhã, que você pode aproveitar sem protetor solar, podendo ativar a vitamina D. Muitas vezes no idoso, pela característica da própria pele do idoso, que é uma pele mais enrugada, essa pele torna-se incapaz de metabolizar a vitamina D. Ao contrário do cálcio, que você encontra generosamente em diversos tipos de alimentos, principalmente leite e derivados, na vitamina D ocorre diferente. Muitos alimentos têm vitamina D, mas em quantidades muito pequenas. Então você seria obrigado a ingerir grande quantidade de comida para suprir as necessidades de vitamina D, o que acaba sendo inviável. Por exemplo, carne tem vitamina D. Se você depender de carne para suprir a quantidade de vitamina D, são 25 bifes por dia. Aí você vai ter a briga com o dermatologista, vai ter a briga com o cardiologista também. Então você invariavelmente suplementa, e hoje em dia tem diversas formas de suplementação de vitamina D. Atenção, não se esqueça. Procure tomar sol no começo da manhã, entre as 7 e as 9 horas, ou no final da tarde, após as 16 horas. Exercícios físicos. Medida importante, tanto no tratamento como na prevenção da osteoporose. Eles ajudam a fixar o cálcio nos ossos, que ficam mais fortes, e também fortalecem a musculatura. Olha, exercício físico é fundamental para manter o osso. O osso ele fica forte à medida que ele é solicitado. Então, se ele não tiver, se a pessoa ficar sentado o dia inteiro ou deitada, esse osso é completamente reabsorvido, ele vai sendo reabsorvido e o paciente vai ficando com ossos cada vez mais fracos. Então, o sedentarismo é péssimo para o osso. Ao passo que a atividade física, o exercício, a brincadeira na criança, o esporte no adulto, ou mesmo a atividade física do idoso, dirigida ao idoso, faz parte da prevenção e do tratamento da osteoporose. Então, todo o tratamento para osteoporose inclui uma orientação de atividade física, que pode começar com uma caminhada, por exemplo, mas é claro que se puder fazer alguma coisa tipo musculação, exercício que a gente chama de resistência, onde o músculo acaba forçando o osso e faz com que esse osso vai ficando mais forte com o passar do tempo. A adesão ao tratamento deve ser levada a sério pelo paciente. Não mude ou pare seu tratamento sem falar com seu médico. Eu comecei a ir ao médico, tomava o remédio, fazia mal para o estômago, parava, procurava outra medicação, aí desisti, porque eu achava que ia fazer mal. Olha, os estudos mostram que menos de metade dos pacientes conseguem completar o primeiro ano de tratamento. Então, realmente, a aderência é muito baixa. Por ser uma doença crônica e até por ser assintomática, o paciente não sente nada. Ele acaba abandonando o tratamento. Então, é importante que o médico, ou que a enfermeira, que exista aí um grupo de apoio para que o paciente persista no tratamento, porque o resultado, a prevenção da fratura só vai acontecer se ele tomar os remédios direitinho. A osteoporose acomete a pessoa na fase idosa da vida, mas é uma doença que pode e deve ser prevenida na infância. Sim, o primeiro indivíduo responsável pela prevenção da osteoporose é o pediatra. Porque é na infância e na adolescência que nós vamos fazer o nosso pico de massa óssea. É a poupança que nós vamos ter para gastar quando formos mais idosos. E uma alimentação adequada, uma atividade física adequada na infância e na adolescência são os fatores mais importantes
para maximizar esse pico de massa óssea. Se você quiser saber mais sobre osteoporose, converse com o seu médico ou procure um serviço de saúde perto de você. Mas já anote algumas dicas. Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Site www.abraço.org.br. Programa de Prevenção a Refraturas. Site www.preverrefrate.org. Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Site www.iothcfmusp.com.br. Universidade Federal de São Paulo. Site www.unifesp.br. Viver mais com qualidade de vida é um desejo de todos nós. Por isso, tenha hábitos saudáveis, faça exames preventivos e siga a orientação médica. Assim, você irá aproveitar melhor todas as fases de sua vida.